Chegou o momento de você dar mais um passo na sua jornada na costura. Hoje eu vou mostrar para você a máquina de costura para você perder o medo e já ficar pensando, ai meu Deus, os projetos que eu vou fazer. Ai! Isso é muito incrível, gente, desculpa, eu fico muito emocionada porque costurar é muito legal. Lá em 2015, quando eu aprendi a costurar, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu engasguei. Eu fiquei tão feliz quando eu confeccionei o meu primeiro cosplay. Ele não estava perfeito, mas, gente, eu me senti assim, nossa, no céu. E muito feliz, porque eu falava, ai, fui eu que fiz. Tava tudo torto, mas eu que fiz, então eu tava muito feliz. Eu vou deixar para você uma pergunta que você precisa responder, tá? O que você quer costurar? Ah, Sil, eu quero costurar roupa. Ah, eu quero fazer artesanato. Ah, eu quero só fazer barra, fazer pequenos ajustes aqui para minha casa, minha família, fazer alguma coisinha. Isso é muito importante porque essa pergunta, essa resposta vai definir qual máquina que você precisa comprar. Porque a máquina, ela nada mais é do que um investimento, né, gente? Você não vai comprar uma máquina hoje e na próxima semana comprar outra. Então você já tem que saber ali o que você quer costurar, tá? Ah, eu quero costurar roupa. Tá, você vai costurar no tecido plano, você vai costurar malha. Se você for costurar malha, você já precisa de uma máquina overlock. Além da sua máquina doméstica que tem o ponto reto, o ponto zigue-zague. Ah, eu quero fazer produção, eu quero fazer uma linha de roupas, vender para as lojas. Ah, então daí você já tem que ir para as linhas industriais, que são a reta industrial, que só faz costura reta, e a overlock, que já faz os acabamentos e também costura malha. Então você tem que ter isso em mente, tá? O que você quer costurar? Então eu deixo essa pergunta aí de reflexão para você, tá? Uma vivência minha. Lá em 2015, quando eu aprendi a costurar, eu entrei no curso de corte e costura para costurar cosplay. Meu intuito era costurar cosplay e costurar as minhas roupas, meus vestidos, né? Que eu gosto de um estilo diferente que é impossível achar em lojas aqui, porque já é uma coisa mais kawaii, uma coisa mais fofinha. Então eu já fui para a linha industrial, porque além de costurar o cosplay de tecido plano, eu também uso muita malha, eu gosto de costurar couro, eu gosto de revestir EVA com tecido, e daí a máquina tem que ser mais robusta. Então eu já fui para a linha industrial. Eu tenho uma reta industrial e uma overlock industrial. Depois de um tempo, eu adquiri a minha máquina doméstica, que é o meu xodó. Eu amo ela demais, mas eu não gosto de costurar com ela, gente. Eu acho ela muito devagar. A minha é uma máquina doméstica eletrônica. E eu senti necessidade de ter uma porque eu senti a falta do ponto zigue-zague. Ela tem ponto elástico, que eu adoro para fazer as meias cosplay. E também para fazer casinha de botão, porque a minha reta industrial não faz casinha de botão. Então eu senti essa necessidade, tá? Então você tem que procurar aí no seu ser o que você quer costurar para você comprar assertivamente a sua máquina, tá? E as máquinas domésticas, elas têm a linha de entrada, intermediária e as mais potentes. No final do vídeo, eu vou deixar uma lista de máquinas, tá? Que são as melhores, assim, do mercado, para você ter uma ideia de qual máquina você escolher. E se você já tem máquina, deixa aqui nos comentários, eu quero saber muito qual é o modelo da sua máquina, tá? E se você pensa em trocar, ou quantas máquinas você já teve, né? Vamos fazer essa troca de informação e o que você acha legal na sua máquina, porque isso ajuda muitas pessoas. E agora eu vou mostrar a máquina doméstica eletrônica que eu tenho aqui em casa. Essa aqui é a minha máquina. Como eu disse, ela é uma máquina eletrônica. Então os ajustes dela aparecem aqui nesse visor de LCD, tá? Esse daqui é o volante. Ele permite movimentar manualmente a agulha para cima e para baixo, sabe?
E ele é muito útil assim quando você precisa posicionar a agulha, né? Levantar a agulha ou fazer determinados movimentos com mais precisão. Olha, ele tem essa setinha aqui, porque essa é a posição que ele tem que ser girado, tá? Ele tem que ser girado na sua direção. Esse aqui é o pedal. O pedal é o que dá o controle de velocidade, né? É através dele que você vai fazer a máquina costurar. Então, no começo, é normal você pisar forte aqui, tá? E a máquina, dá aquela costura rápida. Mas eu indico que você comece pisando bem devagar, tá? Para você sentir como que a sua máquina trabalha. O legal da máquina eletrônica é que esse pedal aqui eu não preciso usar, tá? Porque ela tem aqui, ó, o controle de velocidade e aqui, se eu apertar, ela vai começar a costurar sozinha. E eu só tenho que manter o tecido ali alinhado, tá? Então, geralmente, eu não uso o pedal para costurar com ela, tá? Diferente de uma máquina mecânica, que os ajustes são em botões, né? As funções são as mesmas, mas o ajuste vai ser em botão, né? E aqui, ó, a minha é o retrocesso, eu só preciso apertar esse botãozinho aqui para fazer o retrocesso. Já na mecânica tem um botão que tem que fazer assim. Então, e ela é necessário usar o pedal, tá? Essa pecinha aqui é o calcador. Ele ajuda a manter o tecido pressionado enquanto os dentes da máquina fazem o trabalho, né, de transporte do tecido, que são esses dentinhos aqui. Gente, não vai dar para ver muito bem, tá? Mas aqui tem uns dentinhos, tá? Aqui tem uma alavanca, tá? Que eu subo o calcador e desço. Esse aqui é bem legal para quando você tem que deixar a agulha posicionada, né, e precisa levantar o calcador. Aí você usa essa alavanca aqui. Aqui é onde coloca a agulha, tá? Essa aqui é a agulha dupla, porque eu tava fazendo uma costura e existem diferentes tipos de agulha, né? Tamanhos de agulha. Então, aqui tá, você tá conhecendo a agulha dupla, mas tem a agulha tradicional, tá? E a escolha da agulha depende muito do tecido e da linha que você vai usar. Aqui é a chapa da máquina, tá? A minha, ela é toda de plástico, mas tem modelos que aqui a chapa é em metal, tá? A única coisa que é metal é essa partezinha aqui, aonde fica a caixa da bobina. Geralmente, as máquinas domésticas, elas saem aqui essa parte, tá? E é aqui que está guardado os utensílios que veio com ela, tá? Ela vem com algumas coisinhas. Isso depende de modelo para modelo. E aqui ela é boa para fazer as costuras tubulares, né? Se você vai fazer a barra de uma calça. A caixa da bobina da minha, ela é aqui, ó, transparente, tá? Ela tem até aqui, ela mostra como é que coloca a bobina aqui, né, na caixa de bobina. Tem outros modelos que a caixa de bobina é de metal e geralmente ela fica nessa parte aqui na máquina, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar é que essa máquina aqui, ela tem um engate fácil, né? Então é bem simples de trocar o calcador dela. É só colocar aqui, tem uma alavanquinha aqui, né, que solta o calcador. E daí, para pegar o calcador, eu só abaixo e pronto. Eu já pesquei ali o calcador. O meu aqui quebrou, tinha um... igual esse daqui, para colocar o carretel de linha, né? Mas aí quebrou. Mas eu tenho este outro aqui, que coloca o carretel de linha, tá? E as máquinas domésticas, elas são muito intuitivas, porque elas mostram aqui o caminho que a linha percorre, tá? Esse azulzinho aqui é para encher a bobina. Então, o que acontece? Eu coloco a linha aqui, aí passo a linha aqui primeiro, depois venho aqui no tensor e vou aqui, coloco a bobina, faço isso aqui e a máquina, ela vai travar todos os comandos. Ela não vai funcionar, tá? Enquanto ela estiver enchendo a bobina. A minha máquina, ela veio com esta cartela de pontos, tá? Ela tem mais de 100 pontos, contando com as letras. Interessante porque ela tem aqui a seleção de pontos, tá? E aqui são as letras. Então eu venho aqui, ó, no display
mudo aqui pra... Ai, pera, tá dando... Aqui não tá dando reflexo. Aí. Eu escolho aqui qual fileira de pontos eu quero. E eu mudo o ponto aqui, tá? E tem a largura e o comprimento. E eu posso aumentar e posso diminuir. E também eu posso escolher as letras aqui também, né? Qual eu quero. Então, tudo aparece aqui no display. E conforme eu vou mudando o ponto, a agulha, ela também vai movimentando, tá? Aqui é o controle de velocidade, tá? Então, temos o mínimo, intermediário e até o mais rápido. Essa aqui é a função que ela vai deixar a agulha abaixada. Isso é muito legal para quando você tem que fazer canto mitrado, tá? Que você precisa deixar a agulha ali. Aí você levanta aqui o calcador, gira o tecido e a agulha vai ficar no mesmo lugar. E nossa, isso aqui é muito legal. Esse botão aqui é o botão do retrocesso, né? O retrocesso é o que a gente dá no início e no final da costura para ela não desmanchar. E aqui é onde liga para ela funcionar sem o pedal. Esse aqui é o seletor de tensão que é responsável pelo equilíbrio da linha de cima e da linha da bobina. Quando a tensão ela tá correta, as duas linhas trabalham juntas e o ponto fica equilibrado, tá? E quando existe algum problema na tensão, podemos perceber isso no resultado da costura. Mas não saia mexendo na tensão sem saber o que está acontecendo, tá? Primeiro a gente precisa entender, aprender e identificar o problema. Então, na próxima aula, eu vou explicar mais certinho sobre a tensão, tá? E aqui é um tensor onde passa a linha. Como eu disse, ela é muito intuitiva, né? A linha vai sair daqui, aí você vai passar para esse tensor, você vai descer aqui, seguir o caminho, passar aqui... E depois passar, tem aqui, ó, esse estica-fio e tem mais um outro aqui. E aí você vai colocar a linha na agulha. Esse modelo tem também o passador de linha automático, gente. Só que eu confesso que, nossa, eu me bato muito. Sério, eu me bato. É para facilitar, mas eu não consigo. Aí eu acabo passando a linha manual. E tá tudo bem, o importante é passar a linha. Ela também tem uma alça que essa minha, ela não é tão pesada, tá? Mas também não é tão leve. Quando eu tô costurando com ela, ela não se move do lugar, tá? A não ser se for um tecido muito pesado. Mas é muito difícil eu costurar tecidos pesados com ela, tá? Olha, aqui tem o cabo de alimentação dela. Ela não tem um cabo de alimentação muito longo, tá? Se eu não estou enganado, o mínimo aqui deve ser 1,20 m por aí. E aqui também é onde coloca o pedal, né? E aqui tem o botãozinho do liga e desliga. Olha, aqui é a alavanquinha que eu falei. Deixa eu levantar aqui a agulha e levantar o calcador. Essa daqui é a alavanca do engate rápido, olha só, já saiu aqui. Então, essa é a alavanquinha do engate rápido. Agora você já conhece a máquina de costura. Talvez a máquina que você tem aí na sua casa tenha alguma coisa meio diferente da minha, né? Varia um pouquinho de marca para marca, mas os princípios básicos são o mesmo. Ela vai ter aqui o sentido da linha. Se for mecânica, ela vai trocar no botão. Se for eletrônica, ela vai ter aqui o display. Então, elas são muito parecidas, né? Vai diferir um pouquinho de marca para marca.